42 anos. Esse era o tempo que Muammar Gaddafi estava no poder em 2011. Ele não era apenas um líder, era o dono da Líbia. Durante 4 décadas, ele sobreviveu a tudo. Golpes de Estado fracassados, sanções internacionais pesadas, bombardeios e guerras diretas contra potências estrangeiras. Nada parecia derrubar o guia da revolução. Mas por que o controle absoluto desmoronou em semanas? O sistema parecia indestrutível, mas o medo da população acabou antes das munições do exército. Em poucos meses, a estabilidade desapareceu. O país mergulhou no caos total. O som de protestos deu lugar ao barulho de metralhadoras pesadas. Nas ruas, o que se via eram tanques de guerra em chamas e prédios do governo perfurados por estilhaços. Cidades inteiras viraram zonas de combate urbano. À primeira vista, um governo sólido. Mas na prática, um castelo de cartas desmoronando. Gaddafi não recuou. Ele mobilizou suas brigadas de elite e prometeu caçar os rebeldes rato por rato. As comunicações foram cortadas. A eletricidade falhou. O país ficou no escuro enquanto o exército avançava contra os manifestantes armados. Mas o apoio internacional mudou de lado. Aviões da OTAN começaram a patrulhar os céus e destruir os comboios do ditador. No vídeo, nota-se: os palácios de mármore de Trípoli estão desertos. As paredes mostram marcas de fuzilamento. Não havia mais para onde fugir. Os eventos aceleraram. O fim não aconteceu em um tribunal luxuoso ou com uma renúncia oficial diante das câmeras. O desfecho foi brutal. Gaddafi foi localizado em um comboio tentando escapar de sua cidade natal, Sirte. Mísseis atingiram os veículos. O ditador se escondeu em um tubo de drenagem de concreto. Ouve-se o grito da multidão enfurecida. O registro visual é caótico. Gaddafi está coberto de sangue, sendo arrastado por jovens armados. Ele implora por misericórdia enquanto é golpeado repetidamente. Não havia margem para negociação. O tribunal foi à rua. A sentença foi dada no asfalto. Assim terminou uma era de 40 anos. Além do corpo, restaram apenas ruínas e um país dividido. 1942. Em um acampamento no deserto perto de Sirte, nasce Muammar Mohamed Abu Minyar al-Gaddafi. A família era de beduínos pobres. A infância foi marcada pela areia e pela escassez. Por que um jovem beduíno chegaria ao topo? A resposta estava na farda. Gaddafi ingressou na carreira militar. Ele estudou nas academias da Líbia e depois seguiu para o Reino Unido. O objetivo não era apenas servir, mas observar como o poder funcionava. 1969. Gaddafi tem apenas 27 anos. Ele lidera um golpe de Estado sem disparar um único tiro contra o rei Idris. O trono cai. O capitão assume o controle total da Líbia. À primeira vista, um libertador. Mas na prática, um ditador em formação. Gaddafi agiu rápido. Ele expulsou a monarquia e ordenou o fechamento imediato das bases militares dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. Depois, tomou a indústria do petróleo para o Estado. O dinheiro começou a jorrar, mas o controle permanecia em suas mãos. No vídeo da época, nota-se: Gaddafi sempre usa uniformes impecáveis ou trajes tradicionais. Ele criou a Jamahiriya. O nome significava Estado das Massas. Ele dizia que o poder pertencia ao povo, mas as decisões eram tomadas em seu gabinete privado. Não havia espaço para opositores. Nas décadas de 70 e 80, o nome de Gaddafi gerava medo no Ocidente. Ele financiava grupos armados ao redor do globo. O auge da tensão ocorreu em 1988. Um atentado destruiu o voo 103 da Pan Am sobre Lockerbie, na Escócia. 270 mortos. O mundo isolou a Líbia. Sanções econômicas pesadas paralisaram o país. Mas isso era apenas o começo de sua estratégia de sobrevivência. Gaddafi mudou o foco. Ele passou a se apresentar como o líder supremo do panafricanismo e do panarabismo. Ele queria unir o continente africano sob seu comando. Gastou bilhões de dólares para ser visto como uma voz poderosa contra as potências ocidentais. Nos anos 2000, houve uma guinada brusca. Gaddafi percebeu o isolamento e tentou limpar sua imagem. Ele abandonou programas de armas de destruição em massa
e buscou retomar laços com a Europa e a América. Ele queria reconstruir a economia para manter o regime vivo. Mas o cenário interno era diferente. Os eventos aceleraram. Dentro da Líbia, a pressão aumentava. Partidos políticos eram proibidos por lei. A liberdade de expressão era inexistente. Quem falava demais desaparecia. A corrupção infiltrou-se em cada nível do governo. A Câmara registra. A elite vivia em palácios de mármore e ouro. Gaddafi e seus filhos acumulavam uma riqueza colossal vinda do petróleo. Enquanto isso, o cidadão comum enfrentava o desemprego e a falta de perspectiva. O contraste era insuportável. Não havia margem para erro. A tensão estava no limite. Assim começou o declínio do ditador. Fevereiro de 2011. Foi nesse momento que o controle de Muammar Gaddafi começou a ruir. O que parecia um governo inabalável enfrentou uma onda de revolta que ninguém conseguiu prever. Por que o povo perdeu o medo? A resposta estava nos países vizinhos. Tunísia e Egito já tinham derrubado seus ditadores semanas antes. O movimento, batizado de Primavera Árabe, atravessou a fronteira e atingiu Benghazi, a segunda maior cidade da Líbia. 15 de fevereiro. A faísca foi a prisão do advogado Fatih Terbil. Ele defendia as famílias das vítimas do massacre de Abu Salim, onde 1.200 prisioneiros foram executados em 1996. O povo cercou a delegacia. Eles não pediam apenas a soltura de Terbil. Eles exigiam o fim de 4 décadas de silêncio. 17 de fevereiro. O chamado Dia da Raiva. O que era um protesto local virou uma insurreição nacional. Milhares de líbios ocuparam as ruas de Benghazi, Baida, Tobruk e Derna. O motivo era triplo: pobreza extrema, repressão política e o cansaço de uma ditadura sem fim. Gaddafi não recuou. Em vez de diálogo, ele enviou a Agência de Segurança Interna e os comitês revolucionários. As ordens eram claras: neutralizar a multidão. Relatos médicos confirmaram o massacre. Em apenas 4 dias, 230 pessoas foram mortas. Nas imagens da época, nota-se o padrão das feridas. A maioria dos manifestantes foi atingida no peito ou na cabeça. Eram snipers posicionados em telhados, usando munição real contra civis desarmados. O governo dobrou a aposta. Enviou mais tropas e tanques para as áreas de conflito. Na televisão estatal, a narrativa era outra. O regime afirmava que os rebeldes eram agentes estrangeiros ou jovens drogados. Saif al-Islam Gaddafi, filho do ditador, apareceu em rede nacional. Ele não ofereceu paz. Ele prometeu rios de sangue e uma guerra civil total se os protestos não parassem. Mas a violência gerou o efeito oposto. A repressão brutal forçou a resistência a se armar. No final de fevereiro, o exército de Gaddafi começou a rachar por dentro. Unidades militares inteiras abandonaram seus postos. Em Benghazi, a 36ª Brigada se recusou a atirar. O major-general Suleiman Mahmoud liderou a deserção. Soldados e civis se uniram para tomar o controle da cidade. Prédios do governo foram incendiados, delegacias foram saqueadas, depósitos de armas foram arrombados. 24 de fevereiro. O mapa da Líbia mudou. Quase todo o leste do país estava fora do controle de Gaddafi. Cidades como Tobruk, Misrata e Zavia viraram campos de batalha. Civis agora portavam fuzis capturados de bases militares. A deserção chegou aos céus. Pilotos da Força Aérea receberam ordens para bombardear seus próprios cidadãos. 2 deles desviaram seus jatos e pousaram em Malta, pedindo asilo político. Eles se recusaram a cumprir a ordem de execução. 27 de fevereiro. A oposição se organizou. Nascia o Conselho Nacional de Transição em Benghazi. O grupo era liderado por Mustafa Abdul Jalil, o ex-ministro da Justiça que rompeu com o regime. Eles se tornaram o rosto da revolução para o mundo. À primeira vista, Gaddafi estava acuado. Mas na prática, ele ainda controlava a capital, Trípoli. O ditador contava com unidades de elite, como a Brigada Camis, comandada por seu filho. Eles tinham tanques, artilharia pesada e uma lealdade comprada com ouro.
A Líbia estava dividida ao meio. De um lado, rebeldes com armas improvisadas. Do outro, um exército profissional pronto para retomar o território. O confronto direto era inevitável. 3 países africanos: Chad, Mali e Níger. O regime de Gaddafi contratou mercenários vindos dessas fronteiras para esmagar as ruas. Eram soldados de aluguel pagos para disparar contra a multidão. Por que o ditador buscou estrangeiros? Ele sabia que muitos soldados líbios se recusariam a atirar no próprio povo. Os mercenários não tinham laços de sangue com os civis. Início de março de 2011. A crise atingiu o ponto de ruptura. As forças de Gaddafi pararam de usar apenas rifles. Agora, tanques e artilharia pesada avançavam sobre as cidades rebeldes. O suporte aéreo despejava bombas sobre bairros residenciais. No leste do país, Benghazi e Ajdabia viraram alvos constantes. Nas telas de TV ao redor do mundo, as imagens eram nítidas. Destroços de concreto, fumaça preta e corpos em meio aos escombros. Gaddafi fez uma promessa pública: limparia Benghazi casa por casa. O medo de um massacre em massa tornou-se real. 12 de março de 2011. A Liga Árabe convocou uma reunião de emergência. Eles pediram uma zona de exclusão aérea sobre a Líbia. Foi um movimento estratégico. Agora, uma intervenção ocidental teria o apoio oficial dos vizinhos árabes. Naquela mesma semana, o eixo diplomático se moveu. França e Reino Unido pressionaram as Nações Unidas por uma resposta imediata. Não havia mais tempo para debates longos. 17 de março de 2011. O Conselho de Segurança da ONU votou a Resolução 1973. 10 votos a favor, 5 abstenções, incluindo Rússia e China. O documento autorizava o uso de todas as medidas necessárias para proteger os civis. Isso significava guerra. A resolução baniu qualquer voo militar líbio e exigiu um cessar-fogo imediato. Gaddafi ignorou o aviso. Mas a resposta foi rápida. Apenas 2 dias depois, em 19 de março, os ataques começaram. Uma coalizão liderada por Estados Unidos, França, Reino Unido, Canadá e Itália deu o primeiro golpe. O som das explosões ecoou no Mediterrâneo. No vídeo nota-se: clarões no horizonte indicam o fim das defesas de Gaddafi. Mais de 110 mísseis de cruzeiro Tomahawk foram disparados de navios de guerra. Os alvos eram precisos: radares, centros de comunicação e baterias antiaéreas. Caças franceses interceptaram colunas de tanques que já estavam nos arredores de Benghazi. A ação foi batizada de Operação Odyssey Dawn. O objetivo declarado era paralisar a máquina de guerra do regime. O avanço por terra foi interrompido pelo fogo que vinha do céu. 23 de março. A estrutura de comando mudou. A OTAN assumiu o controle total de todas as operações militares. A nova missão recebeu um nome: Operação Unified Protector. 28 países membros da aliança e parceiros internacionais uniram forças. Gaddafi agora enfrentava o poderio militar mais avançado do planeta. Não havia caminho de volta. Catar, Emirados Árabes Unidos e Jordânia. Essas nações se uniram à coalizão. A campanha aérea começou com força total e destruiu grande parte da infraestrutura militar de Gaddafi em poucos dias. Caças MiG-23, bombardeiros Sukhoi e bases aéreas estratégicas foram os alvos principais. A OTAN não parou por aí. Os ataques atingiram lançadores de foguetes de longo alcance, comboios de suprimentos e centros de comando e controle. Nas primeiras 2 semanas, dezenas de tanques e veículos blindados foram pulverizados. O cenário era de destruição total perto de Misrata e Zinta. No mar, a pressão foi absoluta. A OTAN impôs um embargo de armas e bloqueou qualquer carregamento destinado às forças do regime. Navios de guerra patrulhavam o litoral da Líbia 24 horas por dia. Eles interceptavam e revistavam qualquer embarcação suspeita de transportar material bélico. O exército estava em ruínas. Mas Gaddafi não recuou. Como ele reagiu à destruição? De forma violenta e pública. Ele usava a televisão estatal para atacar a OTAN. Nas transmissões, ele acusava o Ocidente de tentar colonizar a Líbia novamente. Gaddafi chamava os rebeldes de ratos e traidores.
Ele prometia limpar o país rua por rua, casa por casa. O ditador afirmava que potências estrangeiras queriam apenas roubar o petróleo líbio. O regime tentou revidar. Eles dispararam mísseis terra-ar de fabricação russa contra os aviões da OTAN. Na prática, os disparos falharam. Os ataques aéreos continuaram sem interrupção. Em meados de 2011, o equilíbrio de poder mudou. As linhas de suprimento de Gaddafi estavam cortadas. Depósitos de armas e centros de inteligência queimavam. As forças do regime estavam exaustas e espalhadas por territórios hostis. Grupos rebeldes das montanhas ocidentais, da frente de Misrata e do leste, iniciaram o cerco final à capital. 20 de agosto de 2011. Esse foi o dia do golpe de misericórdia. Os rebeldes lançaram a Operação Alvorada da Sereia. O objetivo era a tomada definitiva de Trípoli. Foi um ataque coordenado. Combatentes infiltrados na cidade há semanas receberam o sinal. A revolta explodiu de dentro para fora. Enquanto milícias locais iniciavam o levante nas ruas internas, comboios armados avançavam pelas estradas externas. Os 5 dias seguintes foram marcados por caos urbano. Bairros como Tajura, Fashlum e Souk al-Jumah viraram campos de batalha. Ouvia-se o som constante de metralhadoras e explosões. Tropas leais a Gaddafi tentaram resistir com franco-atiradores e tanques pesados. Mas a velocidade do avanço rebelde era superior. Soldados do regime começaram a abandonar seus postos. Muitos jogavam as armas no chão e se rendiam. 23 de agosto. Os rebeldes invadiram Bab al-Azizia. Era o complexo fortificado de Gaddafi no coração de Trípoli. O centro do poder por mais de 40 anos caiu. O local era protegido por muralhas duplas de concreto, bunkers profundos e uma rede de túneis subterrâneos. Na filmagem, nota-se: os rebeldes escalam as estátuas e derrubam os símbolos do regime. Dentro do complexo, encontraram itens de luxo, arsenais privados e documentos secretos. Havia comida quente nas mesas e roupas espalhadas. Ficou claro que a fuga foi desesperada. Onde estava o ditador? O lugar estava vazio. No quadro, apenas as ruínas do bunker. Relatórios de inteligência confirmaram o que muitos temiam. Quando Trípoli começou a cair, Gaddafi já tinha escapado para o deserto. Assim terminou o controle sobre a capital. 19 de agosto de 2011. O cerco começou. Muammar Gaddafi iniciou sua fuga final. Ele não ficou parado. Ele se movia entre casas seguras, protegido por redes tribais leais. Sua família também fugiu. 29 de agosto. A fronteira com a Argélia foi aberta. Sua esposa Safia, sua filha Aisha e seus filhos Hannibal e Mohammed cruzaram a linha. Receberam refúgio temporário. Outro filho, Saad, seguiu para o Níger, onde acabou detido. Mas Gaddafi tomou uma decisão diferente. Ele se recusou a cruzar a fronteira. Para ele, sair da Líbia significava derrota total. Ele escolheu o risco. Como ele pretendia sobreviver? A resposta era o isolamento. Ele buscou abrigo em zonas controladas por tribos aliadas. O destino escolhido foi Sirte, sua cidade natal. Sirte fica na costa do Mediterrâneo, 450 quilômetros de Trípoli e 570 de Benghazi. Para Gaddafi, aquele lugar era um símbolo de poder. Ele transformou a cidade durante décadas. Construiu prédios modernos, estradas largas e escritórios do governo. Chegou a sediar cúpulas da União Africana no local. Ele queria que Sirte fosse a capital de uma África unida. Início de setembro de 2011. Gaddafi entrou em Sirte. O grupo ao seu redor era pequeno. Apenas assessores próximos, guarda-costas e combatentes da tribo Kadadfá. Eram homens de sua própria linhagem. Seus filhos Mutassim e Saif al-Islam também estavam na região. Eles se moviam entre esconderijos subterrâneos e casas anônimas. Com a queda de Trípoli, Sirte era o último reduto, mas a situação era crítica. Houve-se o chiado de rádios com interferência. As comunicações foram cortadas. Os estoques de comida e munição estavam no fim. Mesmo assim, a rendição não era uma opção. Na filmagem da época, nota-se: a cidade estava cercada.
As forças do Conselho Nacional de Transição chegaram na segunda semana de setembro. Milhares de combatentes de Misrata, Benghazi e Zintan fecharam o cerco por todos os lados. O objetivo era único: capturar Gaddafi, retomar o controle total do país. Os rebeldes esperavam uma vitória rápida, mas encontraram uma fortaleza. No quadro, prédios destruídos e fumaça constante. Atiradores de elite ocupavam os telhados. Unidades de artilharia leais ao regime usavam casas, escolas e hospitais como cobertura. As ruas de Sirte viraram armadilhas mortais. Minas terrestres e explosivos improvisados foram enterrados nas vias principais. O avanço era lento e sangrento. Cada quarteirão exigia uma batalha. Não havia caminho de volta para nenhum dos lados. O ritmo dos ataques acelerou. A cidade estava sendo reduzida a escombros. Meados de setembro de 2011. Foi quando o Conselho Nacional de Transição iniciou o bombardeio pesado contra Sirte. Foguetes Grad, morteiros e disparos de tanques atingiam os prédios todos os dias. O som das explosões era constante. Jatos da OTAN também atacavam alvos estratégicos. Eles focavam em bunkers e centros de comando. Civis tentavam fugir pelas estradas, mas muitos ficaram presos no fogo cruzado. A infraestrutura da cidade simplesmente ruiu. Por que Gaddafi continuava lá? Ele acreditava que Sirte seria seu último forte. Mas a realidade era outra. Dentro de Sirte, Gaddafi e seu círculo íntimo mudavam de esconderijo sem parar. Eles alternavam entre casas abandonadas e túneis subterrâneos. O objetivo era evitar os sensores térmicos. Não havia mais uma estrutura de comando clara. Gaddafi dava ordens, mas elas mal chegavam aos soldados. A moral dos lealistas era baixa. Mesmo assim, Mutassim, filho de Gaddafi, comandava a defesa e coordenava os últimos esforços de resistência. No final de setembro, o cerco se fechou totalmente. O CNT controlava os arredores e avançava quarteirão por quarteirão. Na imagem, nota-se colunas de fumaça preta subindo de todos os bairros. As batalhas de rua eram lentas e letais. Centenas de combatentes morriam de ambos os lados. Acima deles, o barulho dos motores da OTAN. Drones e jatos de vigilância rastreavam assinaturas de calor e sinais de rádio. À primeira vista, Gaddafi ainda mandava. Mas na prática, ele era um fugitivo em sua própria cidade. Gaddafi proibiu o uso de celulares e rádios. Qualquer sinal eletrônico significava um míssil imediato. Eles raramente ligavam os poucos telefones via satélite que restavam. Para se comunicar, usavam mensageiros a pé. Esses homens corriam entre os esconderijos, levando bilhetes de papel. A eletricidade e a água foram cortadas. O grupo sobrevivia com comida enlatada e rações secas. Às vezes, buscavam suprimentos em lojas saqueadas ou recebiam ajuda de civis leais. Não havia remédios. Ouve-se o relato de sobreviventes. Feridos eram operados com ferramentas básicas. Antibióticos eram inexistentes. O grupo de Gaddafi definhava. A fome, a desidratação e as doenças se espalhavam pelos abrigos sujos. Cerca de 200 combatentes permaneciam ao lado dele. A maioria pertencia à sua própria tribo. Eram homens de Sirte ou de vilas próximas que formavam sua última linha de defesa. Os soldados avançavam. O espaço de Gaddafi diminuía a cada hora. Não havia caminho de volta.